Começo por si, porque não resisto aos documentos que tem à sua frente e por lhe pedir que me diga qual é o sentimento que lhe provoca esta ideia de que vamos deixar de assinalar o 1 de dezembro e se calhar daqui a uns anos já nem nos vamos lembrar dele. Eu acho que também o Presidente da República, na sua agenda, não tinha nada no dia 1 de dezembro, o Primeiro-Ministro também não, e já há muitos anos que não tem. Portanto, isto vem por decadência da presença, porque acham que é um feriado politicamente incorreto. Eu trago aqui a demonstração de que não. Trago aqui uma obra, a obra básica, a primeira grande teoria democrática portuguesa, que é a justa aclamação do Francisco Velasco Gouveia, que era judeu e tudo, 1640, e eu trago aqui a bela edição de 1644, só para dizer o seguinte: nunca mais foi editada, porque o Marquês de Pombal considerou esta obra, bem como a de João Pinto Ribeiro, esta, como monarcómacas e republicanas, e nunca mais foram reeditadas. E há um perigo neste momento, que é muitos, sobretudo a comunicação social, está a dizer que isto é um jogo de monárquicos e republicanos, que o 1 de dezembro é para o Dom Duarte e que o 5 de outubro é para republicanos. Coisa estúpida. Estúpida. Porque o Partido Republicano é que promoveu a data mítica de 1 de dezembro e as sociedades, por exemplo, esta sociedade que agora fala, muita gente pensa que é uma sociedade de direito, mas isto era uma sociedade maçónica. A Sociedade Histórica para a Independência de Portugal era uma organização maçónica da tradição do Partido Republicano comemorar o 1 de dezembro. Digamos assim, isto, o professor Catroga é que sabe isso, quer dizer, as nações são como as pessoas, são datas que se inventam. E isto é um produto do romantismo e do nacionalismo, como muito bem o professor Catroga pode explicar. Mas Portugal é, digamos assim, para parecer um bocado demagógico e simbólico, Portugal é a Avenida da Liberdade. Começa nos Restauradores, acaba na rotunda do 5 de outubro e por ali é que se fazem as manifestações do 1º de maio, com o Quartel do Carmo, do Salgueiro Maia, do 25 de abril, e depois um bocadinho acima, o Largo Camões, também outro mito que nós reinventámos no século XIX. As pátrias têm, como as histórias pessoais, cada um escolhe os seus episódios e cultivamos-los. Portanto, a mim é natural, o poder político está aflito porque pensa que isto é contra a Espanha. Não, o 1 de dezembro nunca foi contra a Espanha só entrou por acaso. Foi uma coisa orgulhosa, porque os holandeses, as Províncias Unidas, fazem a primeira revolta contra os Habsburgos. Nós fazemos a seguir, os nossos amigos da Catalunha tentam, mas não conseguem. Isto é uma data da Europa moderna. Isto podia ter sido a primeira das grandes revoluções democráticas. Claro, depois o Francisco Velasco Gouveia, professor em Coimbra, acabou por ser sujeito à Inquisição, porque achavam que ele era judeu. E isto durou pouco tempo, esta teoria democrática, tal como o padre António Vieira, que também foi outro grande arauto do 1 de dezembro. E esquecemos de uma coisa que o professor Agostinho da Silva, deixe-me vender esta, que não resisto. 1640 é fundamental porque foi daqui que veio o Brasil. Como depois foram os brasileiros que estabeleceram Angola. Angola e o Brasil existem por causa de 1640. Portanto, isto é um fenómeno geopolítico e nada contra a Europa. Antes, pelo contrário, é uma antecipação das autodeterminações europeias. Eu, se mandasse, comemorava o próximo 1 de dezembro, chamava o embaixador da Holanda, o representante da Catalunha, os italianos, porque isto também tem um bocado a ver com os Mazzini e outras coisas, os brasileiros e os angolanos, para dar uma ideia diferente do 1 de dezembro, que não podia ter sido a nossa democracia. E as religiões seculares, que são as pátrias, quando fazem esta asneira de pôr o 5 de outubro contra o 1 de dezembro, o 25 de abril contra o 5 de outubro, o 10 de junho de fora, o 10 de junho é o símbolo disto tudo. Nós temos que tratar destas coisas como tratamos dos nossos avós. Quer dizer, e ai das pátrias se perdem este chão do simbólico. Só uma última coisinha, Sr. Professor. O poder político, desde Roma, tem duas coisas. Um que é o poder dos governos, potestas, e outra coisa que é fundamental, que é a autoridade, a auctoritas. Que é fácil de explicar. A autoridade é autor. Só tem a autoridade o autor. O fundador. Quem é que tem mais autoridade neste regime? O Capitão de Abril.
Porque é que nós gastámos tanto dinheiro a refundar o mito da República? Muito bem, porque somos filhos do 5 de Outubro. E será que temos medo de dizer que temos 800 anos, 900 quase? Ora bem, isto é um problema da autoridade. E depois temos o mestre de cerimónias, que é o Presidente da República, que não tem poder, mas que às vezes tem medo de, por exemplo, hoje, fazer uma comunicação, nem que fosse a última. O Primeiro-Ministro fugiu. Quer dizer, todo a Presidente do Parlamento foi para o refúgio, como se não fosse ela a origem das cortes. E eu aí choca-me. Hoje havia ponte, lembra-se? E se calhar explica as agendas. Professor, boa noite. Boa noite. E o que eu gostava de lançar como desafio era um paralelo entre o Portugal, que se une contra farto do excesso de carga fiscal, excesso da presença dos espanhóis, farto de tudo isso, e que consegue reunir-se para fazer 1640, e o Portugal de hoje consegue fazer algum paralelo? Não consigo, porque são realidades bem distintas. E nós, historiadores, devemos ter algumas cautelas em não projetar excessivamente conceitos, ideias, analogias, quando as formas de legitimação dos poderes políticos, as formas de organização do poder político, a forma de organização da própria entidade chamada nação, eram bem distintas. E por isso fazer, por exemplo, uma correlação entre revoltas camponesas contra excessos tributários, com manifestações, como uma greve geral dos nossos dias, acho que são saltos que o historiador deve chamar a atenção, que podem, em vez de esclarecer, podem levar à confusão. Até porque verdadeiramente são gramáticas políticas completamente distintas. Mesmo os próprios conceitos de democracia que foram aqui falados, ou a convocação do direito de resistir, tinha justificações num horizonte cultural completamente distinto daquele que depois, com a secularização e o aparecimento das teorias modernas da soberania, vão ter na fundamentação das chamadas revoluções modernas, que é um fenómeno essencialmente do século XVIII e daí para a frente. Por isso, esta chamada de atenção, tanto mais que há aqui um ecrã que importa explicitar e até talvez desmontar. É que, a par deste anacronismo, nós esquecemos-nos que a data que hoje uns veem como uma data sacralizada, quase da ordem da essencialidade, como uma espécie de pedra de toque da identidade nacional, ela é uma invenção recente. Enquanto rito, enquanto data passível de ser solenizada. Não significa que não houvesse memória, sobretudo na casa dinástica que foi a vitoriosa da Restauração, a Casa de Bragança, mas geralmente o cerimonial era reduzido a manifestações de caráter religioso na passagem do 1º de dezembro. E é precisamente, como há pouco aqui já foi dito, numa conjuntura onde estava, de certo modo, a procurar refundar uma nova ideia de nação, uma nova ideia de Estado. Depois da maior revolução que Portugal sofreu até hoje, que quanto a mim foi a Revolução Liberal, foi mais radical do que o próprio 25 de Abril. Criar uma nova mitologia nacional, criar uma nova narrativa que criasse raízes ou que remetessem ou para a fundação, ou remetessem para refundações ou para momentos de grandeza. E essa narrativa vai se traduzir numa construção que teve vários protagonistas, maçons, republicanos, monarcas de esquerda, a partir aí das últimas décadas do século XIX, e que vai levar
por exemplo, a intensificação de algo que já vinha atrás, o mito de Camões, como o símbolo da alma portuguesa, um conceito muito típico da época. E o Quinto Império? Não, esse é mais do padre António Vieira, que de certo modo não foi muito cultuado nesta conjuntura, foi mais Pombal, a seguir Camões Pombal, depois o Infante Dom Henrique, passou também o centenário do padre António Vieira, que foi festejado, mas como ele era jesuíta, propriamente a cultura da época não enaltecia, e daí para a frente. E a institucionalização, só para terminar esta minha intervenção, a institucionalização como verdadeiro feriado nacional, de um movimento que começou de facto com a Associação 1º de Dezembro em 1861 e que teve, e aqui discordo um pouco, e que teve como motivação imediata a necessidade de um patriotismo de caráter liberal, ou de um nacionalismo de caráter liberal, ou de um nascente nacionalismo de caráter liberal, dar uma resposta no plano simbólico a algo que setores proto-republicanos, republicanos, socialistas, sobretudo no campo da intelectualidade, começavam a defender que era como a solução para a decadência do país. Assim já podemos entrar em analogias. E a solução para um setor era a federação com a Espanha dividida, Portugal unida à Espanha dividida. E outro era mesmo a fusão da coroa. Portanto, o que colocou na ordem do dia, desde a segunda metade do século XIX, nos meios mais politizados e mais intelectualizados, a questão do perigo espanhol. Isto é, o 1º de dezembro vai nascer como um fator de reforçar uma identidade. Eu queria aqui lembrar o seguinte, a quem fala muito de identidade e que tem uma visão também excessivamente pouco histórica sobre, ou não leva em conta que as identidades são processos em permanente revisão e em construção, é que para que haja uma identidade é preciso que haja uma diferença. E o diferente é aquele que estava ali mais à mão, ou que está mais à mão, que na altura era um perigo. E por isso, o 1º de dezembro está intimamente ligado à ameaça do perigo espanhol. Que a própria República, mesmo que tinha uma abertura da sua ideologia, uma abertura mais cosmopolita, ela própria, por necessidades até de alargar a sua base e responder à acusação de que era uma ideologia estrangeirada, sentiu a necessidade não só de fazer sua a questão colonial, mas de se nacionalizar. E por isso, esta questão dos feriados, ou da sua revisão, ela está até hoje comandada, e só há duas exceções, a revisão que Salazar fez em 1952 e depois do 25 de Abril, pelo calendário republicano que foi aprovado logo a seguir à Revolução de 5 de Outubro. E ele tem que ser visto como um todo. E esse feriado republicano é 1º de janeiro, dia dedicado à fraternidade universal. Depois, 5 de outubro, 31 de janeiro, precursores da própria Revolução Republicana. 5 de outubro, todas as revoluções tendem-se a auto-consagrar, o 1º de dezembro e o 25 de dezembro. E mais, e depois acrescentaram o Brasil, a hipotética chegada do Pedro Álvares Cabral. Ora, este calendário vai durar praticamente até 1952. Salazar vai-lhe retirar 2 feriados cívicos, precisamente o 3 de março, data da independência do Brasil, e o 31 de janeiro, para introduzir finalmente algo que estava mais ou menos acordado na concordata de 1940. Demorou 12 anos a regularizar isso para dar valência civil a alguns feriados religiosos. E o 25 de Abril acrescentou o 1º de Maio e o 25 de Abril. Portanto, é preciso ver que os próprios feriados são uma maneira simbólica e ritualística de escrever um certo sentido da história de Portugal. E por isso é que eles estão interrelacionados. Mas neste momento retirá-los não tem nenhuma base... Tem a ver com aquilo que o professor Queiroga disse, quer dizer, as nações, digamos assim, são comunidades imaginadas. Tudo isto é uma imaginação e são um processo de construção pelo Estado das suas memórias. Tudo isto que nós estamos a falar é um produto do nacionalismo místico da segunda metade do século XIX. Discordo um pouco do 1º de dezembro, porque há aí muitas variantes dentro do republicanismo, há a luta contra o iberismo e, por exemplo, há a reconstrução republicana do saudosismo a partir de Pascoais. Por exemplo, o infante Dom Pedro
que hoje é uma figura mítica, o livro da virtuosa benfeitoria resulta do trabalho do Sampaio Bruno à frente da Biblioteca Pública do Porto. É uma restauração. O Camões é uma questão de jornalistas, Raul Brandão e o Teófilo Braga, que não era jornalista, mas aproveitou-se, mas não existia Camões como figura mítica, tal como o Marquês. Portanto, nós estamos perante reconstruções sucessivas. E, portanto, cada momento histórico inventa os seus feriados. Portanto, se este for retirado, é uma reinvenção, porque não conseguimos resolver grande parte do problema que entronca, precisamente, na Revolução Liberal por cumprir. Mas a Revolução Liberal portuguesa, que é uma cópia do nosso vintismo, do dossianismo da Revolução de Cádiz de 1812, houve aqui uma diferença, que enquanto os homens de Cádiz, os dossianistas, têm um Martínez Marina, que sabe incluir esta tradição do consensualismo ibérico na Revolução de Cádiz, nós, apesar de termos o Cardeal Saraiva e o do Manifesto de dezembro de 1820 ser uma reativação construtivista na mesma deste mito, isto é um mito. Porque cada momento escolhe o seu mito. O que eu apenas noto é que a classe política dominante está aflita porque não sabe o que há a dizer. Nem sequer recuperar a tradição do nacionalismo liberal vintista. Não sabe. Quer dizer, porque não temos tido este debate. E, portanto, eu digo, o problema é o Pombal e aquilo que o professor tão bem estudou, que é o positivismo republicano em confronto com a ala mística, que é uma tradução do republicanismo francês. Portanto, como isto não for resolvido mesmo no próprio seio do Partido Republicano, temos o salazarismo a instrumentalizar correntes do nacionalismo republicano e liberal e a introduzir os feriados religiosos, e temos esta completa asneira, que é o poder político de hoje dizer, bem, nós já acordámos com a Santa Madre Igreja que cedemos 2, toma lá 2, dá cá 2. Bem, tudo. Começamos logo pelo dia de Natal, que aí está o bom exemplo da mentira. O dia de Natal começou por ser, até o Constantino, durante séculos, o dia 6 de janeiro. Depois é o Constantino, por conveniência política, por causa do mitraísmo e do dia do Sol Invictus do Imperador Aureliano, até Roma mudou a data de nascimento de Cristo para um feriado político pagão, para sermos todos uniformes. Até na Igreja Católica há uma fabricação dos mitos, umas tentativas, há pouco não referimos aquilo que foi do liberalismo e da República, o dia felizmente ao luar, quer dizer, do campo dos mártires da pátria, só para dizer o seguinte, é verdade, cada momento escolhe as suas datas. E, portanto, nós podemos escolher estas ou podemos escolher outras, mas se deixamos isto ao Ministro da Economia como se fosse um problema de contração coletiva, isto é um bocado mais complicado, isto é um problema de reconstrução. Queremos ou não queremos reconstruir a pátria? Eu estou só a dar argumentos que até podia dar um ótimo, que é o Dom Luís da Cunha, já conta no seu testamento que o avô dele, que era comandante do Porto de Setúbal, quando apanhou o Dom António, prior do Crato, em 1580, o disse, olha, meu amigo, a sua solução é ir para o Brasil. E ele, infelizmente, deixou-se apanhar pelos franceses e não foi. O Dom Luís da Cunha conta esta história. Quer dizer, nós podemos, o que eu estou a dizer é uma reconstrução lusófona, quer dizer, e sair deste conflito iberista, que também houve essa pulsão em meados mas é uma pulsão complicada, porque iberista, eu posso ser iberista e pelo 1º de dezembro chamo a Catalunha e a Catalunha adere imediatamente, e eu posso ser patriota e iberista. E posso ser, pelo 1º de dezembro, e ser europeísta e dizer que foi a Europa, porque depois entrava em coisas complicadas, tinha de dizer que o Papa estava a favor dos Filipes, dos Habsburgos, e nos tramou, e tivemos 28 anos de guerra com a Espanha, e por acaso não perdemos. Mas isso era um bocado complicado. Agora, as pátrias são construções de uma imaginação, de um simbólico, e neste caso, com toda a franqueza, não é economia, isto é poesia social. Exatamente. Por isso é que eu perguntava, e de facto agora tenho 30 segundos para a sua resposta, perceberemos daqui a muito tempo qual é o significado e o peso da extinção destes feriados na simbologia coletiva. Porque
tal como nós, historiadores, hoje fazemos a história das razões que levaram os republicanos a institucionalizar como feriado nacional o 1º de dezembro, obviamente que os historiadores também se vão interrogar porque é que, num determinado contexto, certos feriados vão ser extintos, segundo se prevê, e outros não. Acabam por ser sintoma também dos valores da cultura, da classe ou do poder político deste momento e, sobretudo, da sua política de memória ou da sua política de amnésia, talvez um sintoma, por exemplo, da vitória do Homo económicos sobre o Homo sacros. Meus senhores, foi um